Quando o senhor descobriu que tinha o dom de fazer poesia? Como cantador de viola, a parte maior dos cantadores de viola é um pessoal que sempre vem do sítio, sempre é um pessoal de família pobre. É difícil demais, praticamente até hoje não se viu um cantador filho de rico partir para a profissão de viola. Não é discriminando a profissão, mas sempre é um pessoal que vem, a maior parte vem do campo. Então a gente, como a maior parte do pessoal do campo é nascido e criado na roça, então há 16, 15 anos, ou 15, 16, 17 anos, a gente existe na profissão de viola e existe a profissão do embolador, de coquista, é aquele que canta com pandeiro. Então a gente passava semanas inteiras em casa de farinha, fazendo farinha, dia e noite, direto. E aquele velho costume de bater no fundo de um prato de estanho assim, cantar coco, trabalhando mais o pessoal, tal. E daí eu comecei a descobrir que entendia um pouco de cantoria, mas a maior parte da coisa fazendo errado, porque tudo é como você disse, tem para perguntar depois, vai perguntar. A experiência vem depois, né? Então a gente, na casa dos meus avós, sempre baixavam cantadores de viola lá fim de semana. E um dia inventaram de me dar uma viola para eu cantar uns versos mais no fim de uma cantoria. E daí a gente saiu cantando pelas feiras. Depois aprendi com o mundo mesmo. Agora o lado de cantar é aquele, como se diz, a pessoa tem que nascer dotada, né? Agora o resto vem depois, com a continuidade do tempo. O poeta, como diz o velho ditado, o poeta nasce feito, né? Porque se fosse uma coisa para a gente aprender com a continuidade do tempo, eu acho que qualquer uma pessoa, através da força de vontade e do conhecimento, podia ser um cantador de viola, desde que gosta da profissão e que gosta da classe. Agora o cantador nasce com o dom e depois alguma coisa ele vai pegando com o decorrer do tempo, entendeu? Uma experiência a mais. Tem muitos cantadores, como eu terminei de dizer, a maior parte de gente praticamente sem cultura. Então você tendo força de vontade e tendo um pouco de curiosidade, você pronuncia uma coisa, uma palavra de uma forma hoje. Amanhã vê outra pessoa que sabe das coisas, pronuncia de outra maneira, você já deixa de pronunciar daquele jeito que você estava dizendo e já continua daquele jeito. Quer dizer que isso aí chama-se a curiosidade e a força de vontade. Todas as profissões têm o seu início espinhoso, né? Então, de qualquer maneira, quando a gente tem força de vontade de seguir um caminho, uma carreira, a gente tem que passar por certas humilhações, por certos sacrifícios. Então, hoje, graças a Deus, nós temos um grupo de 15 ou 20 cantadores, praticamente de um só nível. O pessoal que tem seu campo, sua luz própria, tem para quem cantar. Então, graças a Deus, nós somos umas pessoas hoje cheias de compromisso. Nunca falta compromisso para a gente, graças a Deus. Quando está me faltando uma cantoria, está sobrando uma cantoria para um colega e está faltando um colega, e através das comunicações, a gente nunca sobra. Graças a Deus, somos muito bem vistos, apesar de ainda ser um pouco discriminada a profissão, porque é do Nordeste. As coisas do Nordeste, a gente sabe que o caipira do Sul é visto, a televisão leva logo, dá o apoio, então depressa assim a mídia é feita. Agora o cantador, de qualquer maneira, ainda existe uma parte de cantadores discriminada ainda, mas só que nós temos, infelizmente, as pessoas que, em todas as profissões, existem as pessoas que vivem na profissão errada. Então tem muita gente vivendo viola, infelizmente sem condições nem de julgar um festival de violeiro. Como você se sente ao ver seu trabalho valorizado? Eu acho que todo artista, quando é visto pela sociedade, quando é bem remunerado pelo seu trabalho, e ele faz não só pela necessidade profissional, mas que faz por amor à profissão que abraçou também, eu acho que mesmo a pessoa sendo dependente se torna realizado quando está fazendo um serviço que a gente gosta do que está fazendo. E quando seu trabalho é criticado? Olha, como diz o ditado, nem Jesus agradou a todo mundo, né? De qualquer maneira, o cantador de viola, que queira ou não queira, a gente às vezes deixa de cantar o seu eu para cantar o eu dos outros, para cantar, deixa de fazer seu gosto para fazer o gosto de A e B, porque é o seguinte, a pessoa vai à cantoria, vai no pensamento de assistir qualquer coisa, você não está afim de cantar aquilo, é como a política. A gente vai cantar, chega uma pessoa, pede um tema criticando o plano real, você agradou aquela pessoa, e uma parte do pessoal, mais outro que é a favor do plano, já não gosta daquilo que a gente está cantando. E a gente tem que participar dos dois lados. Em que o senhor se inspira para compor uma poesia? Aí a pessoa, desde que tenha condições, aí em tudo no mundo está a poesia. É na estrela, na lua, é no sol, é no sentimento da seca, na alegria do inverno. É no campo bordado de flores. Para todo lado que o poeta pender, encontra de que fazer coisa bonita cantando. Qual a ocasião de sua vida que lhe deixou mais inseguro? Eu, praticamente, na época que eu me casei muito novo, que não, como hoje não tem nada, e no tempo que eu me casei, praticamente só tinha a fé mesmo. Então é o seguinte, ainda hoje a gente não sabe do dia de amanhã. E a nossa profissão, por bem que o cantador
viva, por mais que ele seja bem remunerado, mas existe a insegurança. Se eu tenho um compromisso na cantoria para ganhar 1.000 conto amanhã, R$ 1.000. Então, por motivo de entrevista, adoece uma pessoa, às vezes você depende de um cargo que é dependente dos outros. No dia daquele compromisso que você tinha comigo, acontece uma reunião sua, você tem que viajar, aquela cantoria já vai ser mudada. Então, se eu tinha um compromisso para assumir com aquele dinheiro que eu ia ganhar naquela cantoria, quer dizer que de qualquer maneira já tem que ficar para outra oportunidade. Então, nossa insegurança maior é essa. O que o senhor acha da música que diz: imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente? Eu acho que seria muito bonito, mas o que acontece é que é um sonho quase impossível, porque paz e guerra, miséria e fartura, todo mundo em todo tempo existia, né? Então o sonho do nordestino seria esse. Já o sonho do paulista, o paulista não quer que esse sonho se realize nunca, para que o Nordeste sempre seja dependente do Sul, como eles aconteceu até agora. A influência da poesia na sua vida? Acho que desde que tenha sido o caminho que eu escolhi, eu acho que tudo da minha vida hoje dependeu, tudo foi feito em cima dessa profissão, né? Aquela profissão que a gente vive dela, que a gente está criando a família, que a gente construiu um rancho para morar, um carro velho para andar. Então, a amizade que a gente, infelizmente, nascendo e se criando no campo, não conhece uma parte do mundo. E nossa profissão se torna bonita porque é uma profissão que a gente anda muito, constrói muita amizade. E prazer que eu tenho é de dizer que sou feliz como cantador de viola, graças a Deus. Você se sente um poeta realizado? Eu não me sinto um poeta realizado no lado de fazer o que gosto, de sobreviver da profissão. Agora, nós não temos nada garantido para o futuro, né? O futuro é uma coisa que invisível, então a gente não conhece o amanhã como vai ser. Mas, pelo outro lado, como cantador, aonde eu cheguei, eu me sinto realizado. Não financeiramente, mas pelo amor que tem a profissão e as amizades que adquiri, a experiência que adquiri, eu me sinto realizado por esse lado. Qual de suas obras que mais marcou e por quê? Até o seguinte, eu sou uma das pessoas que menos escreveu, porque tem vários cantadores que gostam de fazer vários trabalhos, canções, poemas, e eu sempre fui mais à base da cantoria cantada, a cantoria o pé de parede da hora, como se diz. Então, já aproveitando esse momento seu aí, nós fizemos há poucos dias, o prefeito de Tuparetama pediu um tema, por sinal achei muito bonito, para a gente fazer 2 estrofes sobre a favela. A favela é o retrato de um povo discriminado. E a gente gostou do assunto e fez 5 estrofes que o pessoal gostou, principalmente ele, que começa dizendo: favela, recanto cheio de casas de papelão, apitos de camburão, fumaças de tiroteio. De mãe sem leite no seio, marido desempregado, fogão de fogo apagado, mesa sem ter pão no prato, a favela é o retrato de um povo discriminado. A favela o ponto certo de ruas ilameadas, de águas contaminadas, de esgoto a céu aberto, torneiras sem água perto, papel de luz atrasado, lixo no chão derramado, mosca, urubu, cobra e rato, a favela é o retrato de um povo discriminado. Lugar de um povo cativo, de mão magra e pé descalço, o herói que um governo falso abandonou sem motivo. Vai dormir se em terra vivo num barraco soterrado, antes de ser encontrado o jornal comenta o fato, a favela é o retrato de um povo discriminado. Na favela se repete quadros de perdas e danos, prostituta aos 11 anos, marginal aos 17, onde o político promete casa, emprego e chão calçado, depois do voto apurado joga a promessa no mato, a favela é o retrato de um povo discriminado. Dei militar por civil, quando pensei de ser útil, tornei-me um tijolo inútil na construção do Brasil. Depois do ano 2000, mesmo com título multado, meu voto só será dado se Jesus for candidato. A favela é o retrato de um povo discriminado. E por aí afora, esse é o tema de Seta, que toda vez que você faz o verso tem que terminar com esse. A favela é o retrato de um povo discriminado. Isso aí chama-se o mote. O tema é a favela, a mensagem. Eu queria agora que o senhor improvisasse uma estrofe sobre o estudante. Jesus ilumine a mente dessa classe estudantil, que quem cresce alienado leva nome de imbecil. Cada aula uma palestra, que o estudo é mola mestra do futuro do Brasil. João, para encerrar, nós gostaríamos que você dissesse alguns poemas de sua autoria. Sou uma pessoa que praticamente não escreveu quase nada até hoje, que eu sou meio desleixado nesse lado de escrever, né? Mas a gente fez umas estrofezinhas, um sonetozinho que diz: você disse que sou de baixa classe, que não sei entender do verbo amar,
Quanto mais escarrado a minha face, mais vontade lhe vem de lhe abraçar. Ah, se um dia essa boca se cansasse de dizer tanta coisa sem pensar, não pensei que você imaginasse que eu fosse objeto tão vulgar. Muito embora você me abandone, peço a Deus que depois colecione 100.000 flores formando um só buquê, jogue o pranto da graça em cima delas, nem que quando eu olhar para todas elas, a mais linda para mim seja você. Abalado, surpreso e contra gosto, recebi sua carta sem rancor, revelando os defeitos do meu rosto, sem lembrar-se do meu interior. Sem licença, jamais farei encosto no seu corpo para ter o seu calor. Se seu sol de amor já está posto, meu faltam 1000 anos para se pôr. Se a culpa foi sua, tem desculpa. Se a culpa foi minha, cobre a culpa, nem que eu pague sem ser o devedor. Nos amarmos foi mal que cometemos, se existir outra vida, viveremos, se não há outra vida, adeus amor. Esse é o chamado soneto da cantoria. Nesta segunda etapa do nosso trabalho sobre poetas e repentistas locais, estamos aqui para entrevistar Diomedes Laurindo de Lima. Eu sou Diomedes Laurindo de Lima, conhecido como Diomedes Mariano. Nasci a 19 de fevereiro de 64, no sítio Barra de Soldão. Cheguei aqui a Afogados em 74, quando tinha 10 anos. Fiz o curso ginasial, fiz o 2º grau. E estou aqui até hoje, graças a Deus. Me considero afogadense porque já estou aqui há 21 anos. E quando você descobriu que tinha um dom de compor poesias? Eu descobri desde a infância, desde os 7, 8 anos de idade, quando, na oportunidade, meu pai comprava muitos livros de cordel e eu, ouvindo minha mãe ler aqueles folhetos de cordel, as vaquejadas, poemas, ouvindo programas de viola nas emissoras da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, inclusive ouvindo muito a Pajeú, e por aí eu comecei a me engraçar pela profissão, comecei a tentar fazer aquilo e me saindo relativamente bem, então foi por aí. Eu comecei no início, com 8 ou 9 anos de idade. Você acha que o indivíduo já nasce com o dom de ser poeta ou ele adquire ao decorrer do tempo? O dom é natural, você tem que nascer com ele. Não só o poeta, mas eu acho que o jogador de futebol, o músico, ele já tem que nascer com o dom. Simplesmente com o decorrer do tempo ele aprimora. Mas o dom, você tem que nascer com ele. Você não aprende a cantar, você aprimora a cantar. Se você não nasceu para cantar, não adianta você ler, você tentar metrificar um verso, rimar um verso, que você não vai conseguir. Pode até conseguir mais 1 ou 2, mas na sequência você tem que ter nascido com o dom. E por ser um poeta do sertão do Alto Pajeú, você, ao início de sua carreira, você foi apoiado ou discriminado pela sociedade? Olha, graças a Deus, apesar da profissão de cantador de viola não ser muito bem vista, eu não sei nem por qual motivo, mas eu sempre tenho sido muito bem recebido por onde passo, por onde canto, tenho sido incentivado e quanto a isso aí eu não tenho nada a reclamar. Como você se sente ao ver seu trabalho valorizado? Me sinto gratificado, né? A recompensa por aquilo que a gente faz. E quando é criticado? Quando é criticado a gente procura se aperfeiçoar mais, se aprimorar para que as críticas diminuam, porque a perfeição ninguém atinge, ninguém é perfeito. Então, quando a gente é criticado por um trabalho que saiu mal feito, a gente procura se aprimorar para que os defeitos diminuam. Em que você se inspira para fazer uma poesia? Nos fatos reais. Eu procuro me inspirar na realidade, né? Nas questões políticas, sociais, religiosas. Eu busco sempre um fato verídico, um acontecimento real, para me inspirar através dele. E qual a ocasião de sua vida que mais lhe deixou inseguro? Foi quando eu participei do primeiro congresso de violeiros na cidade de Campina Grande, em 84. Na oportunidade, eu com 20 anos e nunca tinha saído. Fui cantar justamente no meio de poetas consagrados como Ivanildo Villanova,
João Paraibano, Moacir Laurentino, Sebastião da Silva, Pedro Bandeira, que inclusive foi meu parceiro. Então eu acho que foi um dos piores momentos que eu passei como cantador. Não que eu não tenha me apresentado bem, mas que inseguro, me senti totalmente inseguro, nervoso, até porque estava me apresentando diante de um público que jamais eu tinha visto um público daquele, mas a partir daí as coisas foram clareando mais. O que você acha deste refrão da música Nordeste Independente, que diz: imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente? Olha, isso aí na realidade eu acho o seguinte, nós, de fato, nós já somos independentes, porque eu acho que até seria válido que houvesse uma separação, porque, na minha opinião, o Nordeste tem muito mais a dar ao restante do país do que a receber. E nós somos tão discriminados pelo Sul, pelas outras regiões, que eu acho que deveria haver realmente uma separação. Talvez nós passássemos a viver bem melhor. Qual a influência da poesia em sua vida? Olha, ela influi da seguinte maneira, porque é uma coisa que eu aprendi a gostar desde criança, desde que eu me conheci, que foi o esporte que eu mais admirei, consigo cantar, gosto muito de cantar, gosto de cantoria, não viso o lado financeiro, não viso o lado do dinheiro, eu canto mesmo por esporte. Então, ela foi muito importante nisso aí, porque desde que eu me conheci, comecei a gostar da cantoria, comecei a gostar de fazer versos, procurei me aprimorar, me aperfeiçoar e conduzo até hoje e tenho intenção de levar até meus últimos dias. Você se considera um poeta realizado? Totalmente não, porque, na minha opinião, quando a gente se sente realizado, a tendência é estacionar. E não é meu pensamento. Eu acho que em tudo que você faz, por mais que você tenha feito, tenha lutado, você tem que procurar lutar cada vez mais e fazer bem mais para que faça melhor. Então eu me sinto gratificado, mas totalmente realizado não. Qual a pessoa que mais lhe incentivou na sua carreira? Além da minha família, né? Teve uma pessoa que me incentivou muito, foi o poeta Ivanildo Villanova. Foi um dos que mais me incentivou, que mais tentou me empurrar para dentro da profissão e não conseguiu totalmente, porque eu não faço profissão de viola, eu canto espontaneamente, canto ocasionalmente, mas a vontade dele era que eu vivesse mesmo com a viola para cima, para baixo, como ele, como outros, e inclusive me fez um convite para viajar com ele, disse que viajaria comigo 1 ano, 2 anos, o tempo que eu achasse suficiente para que ele me desse instruções para serviço de professor para mim, né? Mas me incentivou muito e eu me sinto gratificado e ver meu trabalho reconhecido por aquele que eu considero o maior cantador de viola da atualidade, que chama-se Ivanildo Villanova. Qual a sua filosofia de vida? Minha filosofia de vida é trabalhar muito, trabalhar sempre, respeitar o semelhante para que seja respeitado e aproveitar a vida, todos os momentos da vida, da melhor maneira possível, já que a nossa estada na Terra é muito passageira. A inveja já foi sua inimiga? Continua sendo. Eu detesto as pessoas invejosas, não gosto da inveja. Inclusive tem um verso de um colega meu, João Paraibano, muito bonito, quando ele diz: eu nunca invejei a vida de quem canta ou toca bem, o que eu vejo alguém fazendo, procuro fazer também, que é melhor lutar para ter do que invejar quem tem. E eu concordo plenamente com isso aí que João disse. O que você pensa de Deus? Deus é tudo, né? Se não fosse Deus, não existia nada disso. Não existia o entrevistador, não existia o poeta, não existia o cantor, o marceneiro, o artista. Então Deus é tudo. Em resumo, Deus é tudo de bom. Se você não fosse cantador de viola, o que seria? Olha, eu seria o que sou, porque realmente cantador de viola eu não sou. Eu considero cantador de viola aquele que vive da profissão, unicamente da profissão. E não é o meu caso, eu canto esporadicamente. Eu sou mais de escrever, sou mais de me apresentar assim em palanques políticos, em faculdades,
em festas regionais, digamos assim. Mas eu me sinto realizado, me sinto gratificado, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e tenho certeza que não faço tão mal. Dentre as suas obras, qual a que marcou? Olha, o que mais me marcou foi, sem dúvida nenhuma, um trabalho que eu fiz cantando num congresso em Tuparetama, com o Sebastião Dias, quando há pouco tempo tinha morrido Zé Marculino, que além de amigo meu, era um poeta o qual eu admirava muito. Então ele tinha morrido num acidente aqui na estrada de Carnaíba e poucos dias depois nós fomos participar de um congresso em Tuparetama e foi sorteado para mim, Sebastião, o seguinte tema: A Estrada Matou Quem Escreveu o Mais Belo Poema da Estrada. Que inclusive essa música chegou a música Estrada, composta por Zé Marculino, chegou a ser gravada depois por Zeto e Bia. E na oportunidade, depois desse congresso, muitos poetas fizeram verso nesse tema, mas eu acredito que esse tema surgiu nesse Festival Tuparetama. E na oportunidade eu cantei com o Sebastião e nós nos saímos muito bem. Teve uma oportunidade que eu disse o seguinte: eu disse, quando o vivo ganhou taça e troféu, ao morrer recebeu vela e caixão, quem foi ídolo do povo do sertão na bancada divina agora é réu. Fez de serra talhada para o céu sua última e cumprida caminhada, a saudade invadiu serra talhada, se o céu lhe ganhou, serra perdeu. A estrada matou quem escreveu o mais belo poema da estrada. Vinham o pai e o filho viajando, procurando ganhar o pão da vida, sem saber que na curva da subida tinha um laço da morte os esperando. Uma vaca que estava trafegando sobre a margem da curva desgraçada, fez o carro sofrer uma virada, o menino escapou, o pai morreu. A estrada matou quem escreveu o mais belo poema da estrada. Quanto chão de Monteiro para Sumé, Marculino trilhou quando era vivo, o destino parece vingativo, que eu nem sei explicar bem como é. Quantas longas estradas viram Zé por ali contemplando a alvorada, e hoje em dia a estrada é contemplada pela cruz do poeta que morreu. A estrada matou quem escreveu o mais belo poema da estrada. Foi do rei do Baião, o companheiro, para Luiz do Exu fazia tudo, juntou pássaro, carão, serrote agudo, levou tudo para o Rio de Janeiro. Trabalhou para Luiz ganhar dinheiro com a sua canção interpretada, sua música por Lula foi gravada, Marculino compôs, Luiz cresceu, e a estrada matou quem escreveu o mais belo poema da estrada. Fale mais sobre seus trabalhos. Olha, realmente eu sou uma pessoa que escrevo bastante, mas às vezes eu guardo minhas obras, meus trabalhos, e às vezes não. E às vezes também eu escrevo e guardo antes de decorar, antes de botar na cabeça. Mas tem um trabalho que eu escrevi agora e que inclusive vai ser gravado por Neildo Rodrigues e por Edezel Pereira, irmão de João Paraibano, que estão em São Paulo e estão gravando um LP. E tem um trabalho meu que eles vão gravarem, é uma cestilha, que é um verso de 6 linhas, onde intitulado Os Obstáculos da Vida. Eu vou ver se eu lembro de alguma estrofe. Diga, a trilha da vida é turva, sem dica e sem endereço, de onde vim pouco sei, para onde vou desconheço, não tive tudo o que quis, mas se o que tenho agradeço. Tanto subo como desço nessa imensa tempestade, subo a escada da infância, desço os degraus da idade, buscando porto seguro da triste realidade. Na vida, a enfermidade anda além da alegria, a vida é um jogo duro de tremenda correria e feliz de quem sobrevive na luta do dia a dia. Tem outro verso que eu digo: a infância é passageira, a ambição não tem trono, ninguém na terra é eterno, nem burguês e nem colono, e o orgulho é sepultado do mesmo jeito do dono. A terra só tem um dono que manda, faz e desfaz, não dá valor à fortuna, preza os direitos iguais e feliz de quem comungar de todos os seus ideais. Quem semeia o grão da paz ganha um prêmio secular, e quem derrama o sangue humano somente por derramar, está matando a roseira que Deus mandou aguar. Quem veio pensando em voltar, não derrame o sangue alheio, não pisoteie o mais fraco, não zombe de quem for feio, para voltar purificado da mesma forma que veio. E tem outros versos que eu não estou lembrado. Tem um soneto também que eu fiz, intitulado Eu Quisera, onde eu digo o seguinte: eu quisera um país sem escopeta,
sem revólver, sem bala e sem canhão, sem gatilho quebrando a espoleta, sem acúmulo de gente na prisão, sem mulambos guardados na maleta dos mendigos da triste emigração, e onde os pobres e pretos do planeta fossem vistos sem discriminação. E ao invés do fuzil que mata e pesa, o altar, o rosário, o templo, a reza, com um não para a guerra e um sim para a paz. Tendo espaços para grandes e pequenos, todo mundo feliz, morrendo menos, e a palavra de Deus valendo mais. Teve outro soneto que eu fiz agora no Dia das Crianças. Eu disse: 12 de outubro, hoje é o dia em que muitas crianças sorridentes se acordam no mar da alegria, esperando ansiosas seus presentes. Nos castelos do bairro Burguesia, neste dia, as entregas são frequentes. E no exército mirim que a sorte cria, os soldados se trajam diferentes. Na favela, a criança se levanta, com o calo da fome na garganta que a falta de pão lhe propicia, pega o carro de mão, parte para a luta, e como filho do rico não desfruta das belezas que tem neste seu dia. Tem um tema que Beijo, poeta Sebastião Beijo, deu relativo a essa situação do país que existe aí, uma crise danada. Então ele diz: falta escola, saúde e alimento, segurança, justiça e moradia. Eu escrevi 4 estrofes, mas eu acho que eu só lembro de 2 ou 3. Eu digo: a saúde está mais do que doente, continua a criança analfabeta, os mendigos jogados na valeta, os bandidos fazendo medo a gente, hospital expulsando o paciente e a panela do pobre mais vazia. Quem num clima de horror desse se cria, não confia na pátria 10%, falta escola, saúde e alimento, segurança, justiça e moradia. É a pátria da discriminação, onde o pobre ao prestígio é relegado, mas prefeito, empresário e deputado têm acesso aos canais de informação. Falta um meio de comunicação que defenda o pirão do boia fria. Se o povo está farto de folia, mas de pão e justiça está sedento, falta escola, saúde e alimento, segurança, justiça e moradia. Dando sequência às nossas entrevistas, estamos aqui para entrevistar o poeta e repentista Sebastião Dias. Quando você descobriu que tinha o dom de compor poesias? Eu me descobri poeta quando eu tinha 10, 12 anos de idade. Eu sou filho de uma região do Seridó do Rio Grande do Norte. Então, naquela época da minha infância, muitos cantadores de Campina Grande e de outras localidades do Nordeste iam visitar a nossa região, cantar. E aí eu comecei a ouvir os cantadores, me despertei. Então, ouvindo os cantadores, eu me direcionei à cantoria, quer dizer, à poesia. O cantador está cantando, eu vou ver se faço do jeito que ele estava fazendo, né, que ele estava improvisando. Só que eu fazia escrevendo para as colegas da escola, comecei a brincar: essa noite eu fui uma cantoria e tal, fulano e tal fez esse verso. Comecei então a sentir que dentro de mim tinha aquela potencialidade de começar a fazer poesia. As composições, de fato, vieram depois. Agora, fazer poesia foi logo do início dos 14, 12 anos, a gente já começou a fazer isso. Você acha que o indivíduo nasce com o dom de ser poeta ou adquire com o decorrer do tempo? É aquele conceito: o homem é um produto do meio, certo? Eu acho que, no meu caso, eu nasci poeta porque eu não tenho hereditariedade nenhuma. Meus pais, meus avós, meus tetravós não foram poetas, ninguém fazia poesia, ninguém cantava. E então eu me descobri assim. Eu acho que quem tem hereditariedade tem uma perfeição melhor na cantoria, como eu tenho vários colegas que são hereditários, pais cantadores, tios cantadores e tal. Eu não tive incentivo da parte da família porque ninguém cantava. Então eu acho que eu sou dotado. Se existe o dote, o dom da natureza, creio, tenho essa convicção que sou dotado. Aprendi a cantar sozinho, com um passarinho, saí por aí afora, mas tendo incentivo. Agora eu já creio que já nasci com esse dom. Por ser um poeta do sertão do Alto Pajeú, você teve o apoio da sociedade ou foi discriminado? Não, pelo contrário. Bom, isso varia porque é o seguinte: a cantoria, a arte, ela tem os prós e os contras, tá certo? A sociedade em si,
ela já é conflitosa, ela já é conflitante, porque é o seguinte, a sociedade aceita um tipo de consumo e defende outro, tá certo? No caso, a arte, a cultura popular é assim, eu creio que eu fui discriminado, mas também fui apoiado, e eu trabalhei mais pelo lado positivo do apoio, quer dizer, eu fui uma pessoa que eu vi mais o apoio, a crítica que veio contra mim me serviu de correção. Eu tive muito apoio de rádios do Nordeste, de professores do Nordeste, professores secundaristas, universitários e tudo. Eu, pela sociedade, pela camada de pessoas que sabem o que é a arte e que a arte faz parte da cultura do povo, eu fui muito bem incentivado, muito bem apoiado. Como você se sente ao ver o seu trabalho valorizado? A recompensa do artista é essa, você cantar, como eu cantei, comecei a cantar no tempo difícil, que o rádio ainda era um fenômeno para o cantador da zona rural, e que hoje a gente está na revista, no jornal, na televisão, isso é a recompensa. Eu acho que a apoteose da arte está aí, você chegar ao patamar que você talvez nem tenha sonhado um dia e que você foi reconhecido por aquele valor. Eu hoje sou um cantador, graças a Deus, feliz, porque meu trabalho foi reconhecido, até porque eu fiz por onde esse trabalho ser reconhecido, com os esforços, com as ajudas dos amigos. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, estou realizado na cantoria. E quando seu trabalho é criticado? Quando o meu trabalho é criticado, me serve de correção, como eu disse anteriormente. Às vezes tem crítica que eu não levo em conta, porque tem críticas de pessoas que não sabem o que é que está criticando. Eu aceito críticas de pessoas que têm uma formação de conhecimento para o que eu faço. É o caso, chama-se o apologista de cantoria, me criticar porque eu fiz isso, não devia ter feito, eu acho que eu trabalhei errado. Aí sim, aí eu faço a minha correção e aceito plenamente a crítica construtiva. Agora, aquela crítica de quem faz, que não sabe o que está fazendo, essa eu nem levo em conta porque não tem resultado. Em que você se inspira para fazer uma poesia? A fonte de inspiração do cantador sertanejo, do cantador nordestino, é, sem sombra de dúvida, a natureza, certo? Porque a natureza em si, ela é essa conjuntura que você vê aí. Você vê a devastação das matas, você vê o problema socioeconômico hoje em dia, que mais à frente, você vê a política cebosa que fazem. Quer dizer, tudo isso é motivo de inspiração para você extrair, exteriorizar aquilo que você está sentindo. Sem dúvida nenhuma, a natureza é porque você tem um campo mais abrangente de aves, de árvores, de céu, de estrela, de mar, de pássaros, de tudo. Enfim, a natureza é mais abrangente. Agora, em si, a sociedade me inspira, a política me inspira, tá certo? O marginalizado é o que mais nos inspira hoje, a pessoa que... os excluídos da sociedade também. Quer dizer, nós estamos numa fonte perene, que é onde você cavar, onde você procurar, você encontra uma veia para você se inspirar. Na natureza em si, na estrutura bela dela, no conteúdo próprio dela, e na natureza do homem, da sociedade. Qual a ocasião de sua vida que mais lhe deixou inseguro? São várias ocasiões que a pessoa fica insegura. Na cantoria mesmo, eu já fiquei inseguro em determinado congresso, de pegar um envelope no sorteio, tá certo, para desenvolver o tema, e eu não ter conhecimento daquela causa, daquele tema, né? Então, a gente canta, mas você canta constrangido, desinspirado, porque você sabe que ali tem uma comissão lhe julgando, e você não está produzindo correspondente ao objetivo daquela comissão lhe julgar. Quer dizer, aí você se sente inseguro e você canta sabendo que não vai ter um bom resultado, certo? Estou falando artisticamente, e socialmente, muitas vezes a gente fica inseguro, né? Porque a gente hoje vive num sistema de governo que é inseguro, que é oscilante, seja na economia, seja na sociedade, seja na segurança, você oscila. Então, a segurança pessoal, tá certo? A estrutura da sociedade faz com que você fique seguro várias vezes. Artisticamente, é na vez do congresso que você não produz aquilo que você está desempenhando no papel, para a comissão poder lhe julgar. Quer dizer, você está cantando, mas não está produzindo. Isso é insegurança. O que é que você acha do refrão da música que diz: imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente? Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Isso é um mote de domínio público que Ivanildo Villanova fez uma faixa e gravou, inclusive gravou comigo e nós fomos censurados. Ainda hoje essa faixa não saiu com Sebastião Dias e Ivanildo Villanova, depois saiu com Ivanildo Villanova e Elba Ramalho, com os versos de Ivanildo e de Braulio Tavares, aí não são versos meus, certo? Depois saiu com Ivanildo Villanova e Severino Feitosa num outro LP de cantoria. Mas esse refrão
ele é baseado realmente na pessoa, no apologista ou no poeta mesmo, que tem aquela ideia de política separatista. No Brasil, desde o tempo de Dom Pedro, que houve isso, o Nordeste deveria ser um país e o Sul ser outro, por causa da discriminação do Nordeste, que o Sul e que os poderes públicos investem mais no empresariado do Sul e que o Nordeste, quer dizer, tem esse conceito de separatismo. E dentro dessa filosofia de política separatista, isso aí surgiu na cantoria, mas pode ter sido por algum apologista de cantoria. Eu não tenho bem em par, não estou bem a par do assunto do mote, não foi dado. Sei que foi dado numa cantoria, João Pessoa, Recife, assim, tá certo? Isso não é o refrão da música de Elba Ramalho, mas é um mote, chama-se mote. Na cantoria isso é mote. Imagine o Brasil ser dividido, o Nordeste ficar independente. Você pode contar que ela tem 10 sílabas, são 2 versos de 10 sílabas, tá certo? Sílabas métricas. E o refrão é justamente baseado nesse mote que desenvolve nas estrofes a política separatista do país que existe, né? Qual a influência da poesia em sua vida? A influência total da minha vida é cantoria, porque a influência em si é meu sucesso, tá certo? Essa cantoria que eu faço, ela me encaminhou, me enveredou, justamente por essa estrada que a gente já vem há 27 anos. Então ela influencia em tudo, nas amizades, tá certo? No sucesso que você faz, na renda familiar, tá certo? Influencia na renda familiar, que minha fonte de renda predominante é a cantoria, certo? Então a poesia é influência total, é global da minha vida. O motivo de Sebastião Dias é poesia, é cantoria, é canção, é viola. Você se considera um poeta realizado? Por quê? Eu sou um cantador realizado porque atingi o patamar da minha profissão, tá certo? O desejado. E que o público de cantoria me consome como um bom cantador, quer dizer, como um bom artista, eu sou realizado. Então, esse meu trabalho me deu essa recompensa. Sou realizado por isso, pelo trabalho que faço da cantoria de viola. Ainda restam muitos anos para cantar, mas creio que daqui para frente seja um pouco de declínio. Eu sinto que eu já subi. Agora, porque a vida é um sistema oval, quer dizer, a vida é um círculo. Você passa por ela. Então, eu acho que cheguei ao máximo. Se tiver mais um grau, eu agradeceria muito a natureza. Mas agora vamos preparar até para um declínio, por motivo da concorrência, de cantadores novos, de acomodação pessoal. Você constitui uma família e você fica em torno daquela família. Quer dizer, hoje, Sebastião disse deslocar do Pajeú para o Acre, para a Amazônia, como já fiz, para o sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Florianópolis e tal. Quer dizer, hoje é uma coisa quase inviável, porque tem a família, você também tem que pensar em torno da família, você faz parte daquele contexto que você construiu. Então, para você desprezá-lo constantemente, não há sentido, tá certo? Qual sua filosofia de vida? Minha filosofia de vida é cantar, defender aquelas causas que eu acho prioritárias na sociedade, combater a política do suborno, a política da corrupção que nós temos por aí. Minha filosofia de vida é direcionar meus filhos para um futuro, tá certo? Para um futuro que seja realmente de luz, de brilho. O futuro, talvez, que eu não tenha tido, eu quero para meus filhos. Vou direcioná-los nessa posição. Meu trabalho é quem vai me guiando em busca disso. Minha filosofia de vida sempre foi essa: combater injustiças sociais, reclamar de governantes. Isso eu não vou fugir nunca desse conceito. Isso vem do começo da minha cantoria. E minha filosofia de vida vai ser eternamente isso, direcionando o meu pensamento para a conquista de um mundo melhor, para uma sociedade mais perfeita. A inveja já foi sua inimiga? Toda a vida ela foi, continua sendo. Esse negócio de inveja, o outro me invejar, porque eu nunca invejei ninguém. Eu, quando invejo uma pessoa assim, eu cobiço, eu tento imitá-lo, porque até o bom costume, se eu pudesse, eu era o segundo Cristo, porque Cristo é uma pessoa que todo mundo quer imitar, embora não chegue a tanto. Aí não é inveja, é você querer, é um desejo, tá certo? Agora a inveja do que você faz, do que você está cantando, e uma pessoa lhe invejando, lhe tratando, isso é tão pequeno que isso vai ser minha inimiga eternamente. Se você não fosse cantador de viola, o que seria? Meu Deus, o que eu seria? Talvez um professor, né? Porque eu fiz um curso de professor e a universidade ampliou meus conhecimentos, né? A faculdade ampliou meus conhecimentos. Por isso eu digo, se eu não fosse cantador de viola, um camponês, sei lá, um agricultor, porque a minha família toda é de agricultor, eu talvez fosse um agricultor. Se não,
um professor, eu acho que valeria a pena você transmitir seus conhecimentos a alguém para colaborar num contexto social melhor. Acho que sim. Qual a pessoa que mais lhe incentivou durante sua carreira? Eu tive um incentivador, um colega de profissão, chamado Cícero Nascimento, me incentivou muito, é por aqui, você deve fazer assim, você vai bem, você está indo, topando e tal, mas como você na entrevista, né, corrigindo de vez em quando, tá certo? E minha esposa, logo que eu comecei a namorar com ela, começou o namoro em 77, mais ou menos, 76, 77, então ela veio incentivando. Ela é uma pessoa muito crítica comigo, até porque quando eu estou mal, ela diz, está mal. Quando estou bom, está bom, faça isso e tal. Então, essa pessoa, Ieda, me incentiva diretamente a fazer justamente a cantoria um lado mais perfeito. A ela eu devo tudo da minha profissão nos últimos 16, 17 anos. Dentre suas obras, qual que mais lhe marcou? Eu tenho o Conselho ao Filho Adulto, que é uma coisa familiar. Esse me pegou muito. O meu primeiro menino fez 10, 12 anos de idade, acho que foi 11 anos, se não me engano, 11 anos, aí eu fiz Conselho ao Filho Adulto. Mas a obra que me marcou mesmo foi uma coisa que eu me deparei, certo? Foi Súplica dos Ecólogos. É uma canção que eu fiz em homenagem aos ecólogos, aos estudiosos da ecologia, os defensores do meio ambiente, quando eu então estava na Amazônia. Então a gente passando de avião e lá embaixo, tudo queimando, tudo se acabando, aí surgiu a canção da ecologia, como a gente faz. Fagner está cantando nos shows, brevemente vai cantar no disco, tá certo? E é uma obra que me marca muito, porque ela está presente em todos os lugares que eu vou. A Súplica dos Ecólogos está presente. Eu gosto muito dessa obra, a Súplica dos Ecólogos. Nós temos 6 LPs, um por participação e mais 6 LPs, 3 com Ivanildo Villanova, um com Raimundo Borges, um com João Paraibano e outro com Zé Cardoso, que tem realmente um trabalho muito bom de se ouvir. Graças a Deus, eu digo assim, porque a crítica é quem me diz, né? Os apologistas da cantoria acham que os discos valeram a pena. É um trabalho que a gente faz, que a gente agradece. Você poderia recitá-la? Você queria que eu recitasse ou cantasse? Acho que é melhor cantar, eu acho, né? Isso porque cantar ela é cantada, tá certo? Então pronto, para os seus colegas de classe, para todos vocês, para a Janaína, os companheiros que estão aqui, para a Dadé Monteiro que está aqui também, daqui a pouquinho vai ser entrevistado, eu vou cantar uma canção de minha autoria que é Súplica dos Ecólogos, é defendendo a ecologia. Essa canção, Fagner está no show, agora, esse ano, e que para o ano me prometeu de sair em disco, tá certo? Vamos lá. Tombam árvores, morrem, índios queimam matas, ninguém vê que o futuro está pedindo uma sombra e não vai ter. Pensa em Deus, alerte o mundo pra floresta não morrer. Devastação é um monstro que a natureza atropela. Essas manchas de queimadas que hoje vemos sobre ela são feridas que os homens fizeram no corpo dela. Use as mãos, mude uma planta, regue o chão, faça um pomar. Ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar. A natureza está pedindo pra ninguém lhe assassinar. Quando os cedros vão tombando, dão até a impressão que os estalos são gemidos implorando compaixão. As mãos do homem malvado que os matou sem precisão. Mas quando Deus sente falta de um pau que já foi cortado,
O homem talvez procure botar culpa no machado. Aí Deus vai perguntar, e por quem foi ele amolado? Use as mãos, mude uma planta, regue o chão, faça um pomar. Ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar. A natureza está pedindo pra ninguém lhe assassinar. Fauna e flora valem mais que o valor que o ouro tem. A natureza é selvagem, mas não ofende a ninguém. Ela é mãe dos seres vivos, precisa viver também. Ouça os índios, limpe os rios, faça a Deus esse favor. Floresta é palco das aves, museu de sombra e de flor. Vamos cuidar com carinho do que Deus fez com amor. Use as mãos, mude uma planta, regue o chão, faça um pomar. Ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar. A natureza está pedindo pra ninguém lhe assassinar, mas querem lhe assassinar. Tá certo? Vamos pra... Bom, essa foi a súplica dos ecólogos, que é um tema que eu tenho por obrigação de tê-lo como identidade, até porque eu sou um ecólogo nato, sou defensor da ecologia. Eu acho que quem derruba uma árvore está destruindo uma vida, isso é o conceito, certo? Eu acho que a vida é para ser substituída, é um processo evolutivo, a árvore também. Então, eu vou fazer aqui um pupurriozinho, vou dizer de cada uma canção minha, 2, 3 estrofes, e para vocês sentirem assim como é. Essa canção que eu vou cantar agora, eu fui lá no meu lugarzinho, no Rio Grande do Norte, e revi minhas raízes, sentei lá no pilão da minha avó, vi a almofada de renda dela, eu fui lá na roça, onde eu brincava antigamente, nas mangueiras que eu me balançava. Então eu fiz uma canção e intitulei Paraíso Caboclo. Essa canção é minha cara, tá certo? Quando me perguntam por que eu não deixo o campo e vou morar na cidade, eu sou sertanejo de origens caboclas, mudar meus costumes não tenho vontade. A cidade é rica, mas não tem sossego, o campo é saudável, tem mais liberdade. O campo é o berço da minha família, a minha história ali começou. Aquele pau d'arco do fim do baixio é muito mais velho do que meu avô. Aquele coqueiro da margem do rio nasceu de uma muda que mamãe plantou. Certo? Esse é meu Paraíso Caboclo, são com 8, 9 estrofes, então se alonga muito, tá certo? Vou dar outro exemplo aqui, deixa eu ver. Pronto, uma canção que eu gosto muito, uma canção de um cunho social muito forte. Peregrinos da Esperança. Eu fiz o Peregrino da Esperança justamente com um menino de rua, tá certo? Eu fiz o Peregrino da Esperança com aqueles meninos que mataram no Oitão da Candelária, com aqueles meninos que estão aí nas nossas portas todos os dias pedindo pão, ou carregando uma fruta de um pé de manga no muro, roubando uma goiaba no muro, roubando não, tirando para comer, que roubar é outra coisa muito diferente, que não há necessidade. Então, para esses garotos de rua, eu fiz uma canção intitulada Peregrinos da Esperança. Vendo os meus filhos no meu leito agasalhados e ouvindo vozes dos que vivem sem ninguém,
Aí eu penso que os que estão desamparados têm pelo menos o direito a um lar também. É muito triste, mas se vê todos os dias, de porta em porta, a mesma cena acontecer. O corpo magro, o rosto triste, as mãos vazias, de uma criança nos pedindo o que comer. Aonde irão, o que será dos peregrinos da esperança? Mas Deus dará, não faltará lugar nem pão para a criança. Peregrinos da esperança. E são também 6 ou 8 estrofes, um pouco longa, e a gente está dando só o começo. Outra canção que eu gostei muito é a que eu fiz para meu filho, Conselhos ao Filho Adulto. Eu tenho um menino já de 15 anos, e quando ele começou a ficar grandinho depois dos 10, eu dialoguei com ele através dessa canção. Por sinal, ele gosta muito, e gostaria que esse meu conselho fosse extensivo a todos os pais e a todos os filhos, tá certo? Por favor, filho querido, me escute e pense bem. Seu velho pai quer lhe dar o valor que você tem. Você está na idade de alcançar a liberdade, de fazer sua vontade e tornar-se homem também. Corra mundos, faça amigos, conheça o que eu conheci, transmita o que eu ensinei e conquiste o que eu consegui. Aproveite a juventude, ame a paz, honre a virtude. Quando quiser quem lhe ajude, seu velho pai está aqui. Conselho do Filho Adulto. Eu cantei o primeiro verso e o último, que tá certo, dá muito certo. E tem muitas outras coisas que a gente, se fosse realmente divulgar e apresentar, são as cantorias Galope à Beira-Mar, Martelo Agalopado, moto em 7 sílabas, 6 trilhas, enfim, uma variedade de muitos estilos de cantoria. A gente tem nesses 6 LPs, a gente tem, em muitos outros trabalhos a gente tem todo esse trabalho de cantoria de viola. E a gente se sente gratificado realmente quando uma turma de secundarista, como vocês, tá certo? Vocês da classe também, se interessam por esse trabalho de cantador de viola. Alguém diz por aí, algum jornalista pessimista, algum divulgador, algum historiador, que a cantoria de viola está na fase final. Eu diria que a cantoria de viola está na fase inicial do seu aperfeiçoamento, tá certo? Com esses alunos secundaristas, com esses professores que traz como matéria didática a sala de aula, a cantoria, o cantador de viola, isso nos gratifica muito. E aí, Dedé, quando você descobriu que tem o dom de compor poesia? Eu agradeço o convite que me foi feito e respondo a sua pergunta dizendo o seguinte: eu não me lembro quando comecei a fazer poesia. Surpreendi-me uma vez numa sala de aula respondendo em versos um trabalho da professora Enaide Vidal. Não sei se foram esses meus primeiros versos. Infelizmente, a memória não me ajuda e eu não lembro quando realmente, quantos anos tinha na época. O que me lembro é que foram esses de registro, os primeiros versos que fiz. Lembro que foi inclusive falando do Dia das Mães. Enaide Vidal talvez tenha me despertado para o verso. Mas antes disso, o meu gosto pela poesia já acontecia ao lado de papai, na roça, ouvindo os cantadores de coco na cidade, na Praça Gonçalo Gomes, em Tabira, ouvindo o cantador de viola. Foi por aí que a coisa começou. Você acha que o indivíduo nasce com o dom de compor poesia ou ele adquire com o decorrer do tempo? O dom nasce com o indivíduo, tenho certeza. Mas também tenho certeza que esse dom é aprimorado com o passar dos dias, com o passar dos anos, com as experiências, com a vida. Você é um poeta do sertão do Alto Pajeú. Você recebeu o apoio da sociedade em geral ou foi discriminado?
A poesia sertaneja, a poesia popular, nós temos certeza que é discriminada. Tanto aquela poesia que é cantada pelo violeiro, como essa poesia que é escrita pelo cordelista, pelos escritores populares da região. Há uma certa discriminação, mas, por outro lado, há também a aceitação daquela parte da população que tem a mesma sensibilidade do poeta. Nós temos certeza que a região do Pajeú, o sertanejo é sensível, e o sertanejo do Pajeú mais sensível do que qualquer sertanejo. E essa parte da população nos apoia muito, aplaude muito o que fazemos, e é isso que nos dá força para continuar. Dentre as suas poesias, qual a que marcou mais? A Tampa do Tabaqueiro. A Tampa do Tabaqueiro é um dos poemas que mais me pedem para declamar, e eu sinto que é também aquele que mais parece comigo. Alguns me chamam Dedé da Tampa do Tabaqueiro, também a Porca Preta Pelada. Há aqueles que me chamam Dedé da Porca. Não são poemas que tenham nada comigo. A Tampa do Tabaqueiro eu fiz a pedido de alguém. Meu avô não tomava tabaco, como o poema diz. Eu não tive a porca preta pelada, como digo no poema, que foi um presente de minha mãe, mas são poemas que eu tive a felicidade de compô-los e me pedem muito. Você poderia declamá-la para nós? Com muito prazer. Eu declamo a Tampa do Tabaqueiro. Vovô morreu muito pobre, sem nada deixar de herança, mas me deixou por lembrança um tabaqueiro de cobre. Nunca vi coisa tão nobre, era um troféu verdadeiro. Na tampa tinha um letreiro que o velho escreveu para mim, pedindo para não dar fim à tampa do tabaqueiro. Por isso eu nunca emprestava o tabaqueiro a ninguém, mas quando chegava alguém pedindo tabaco, eu dava. O bicho nunca secava, pois quando estava maneiro, eu machucava o tempero, torrava o fumo e fazia. Tinha vez que nem cabia a tampa do tabaqueiro. Eu estava mais do que liso num dia que faltou fumo. Fiquei vagando sem rumo, quase que perco o juízo. Meu irmão, com ar de riso, me vendo sem paradeiro, falou: vá no bodegueiro, peça e diga eu depois venho, ou então deixe de empenho a tampa do tabaqueiro. Eu disse assim para meu mano: já me deu dor de cabeça, mas ainda que eu endoideça, não faço ato tão tirano. Embora que eu passe um ano aperreando o fumeiro, não deixo de ser herdeiro dessa coisinha estimada. Morro e não deixo empenhada a tampa do tabaqueiro. Não sei como não virei a bola naquele dia. Nunca vi tanta agonia como aquela que passei. Somente de noite achei quem me emprestasse o dinheiro. Corri para a venda ligeiro, mas na carreira caí e nessa queda perdi a tampa do tabaqueiro. Fiquei muito aperreado, procurei por todo canto, mas o escuro era tanto que nada deu resultado. Já bastante encabulado, fui atrás de um candeeiro, mas caía um chuvisqueiro, o condenado apagou-se e eu nem sei como encantou-se a tampa do tabaqueiro. Voltei para casa tremendo que só badalo de campa, e a condenada da tampa eu parecia estar vendo. Continuava chovendo, eu escutava o chuveiro, do bolso subia um cheiro que me deixava doente, sem poder tirar da mente a tampa do tabaqueiro. Nessa noite aperreada não dei de sono um cochilo, escutei canto de grilo até 3 da madrugada. Depois, sem café, sem nada, andei quase o dia inteiro. Ninguém me dava roteiro e eu me danava com isto, nem Satanás tinha visto a tampa do tabaqueiro. Senti que jeito não tinha, deixei de mão de uma vez. Passou-se um mês, outro mês, sem notícia da tampinha. Um dia, de tardezinha, eu tive um plano certeiro. Pedi ao Pai Justiceiro, filho da Virgem Maria, que me mostrasse algum dia a tampa do tabaqueiro. E eu não estava enganado. Deus escutou minha voz. De noite, dormindo a sós, eu tive um sonho engraçado. Era um menino encantado, envolto num fumaceiro,
dizendo: Dedé Monteiro, vá lá no monturo, vá, que lá você achará a tampa do tabaqueiro. Acordei, corri para o muro, estava quase sentindo, pois o sonho do menino era verdadeiro e puro. Ainda estava um pouco escuro, fiz café, tomei primeiro, depois chamei o lixeiro, fomos os dois para o lixo, procuramos com capricho a tampa do tabaqueiro. Procuramos sem repouso até que o sol declinou. Foi quando o lixeiro achou a tampa, muito orgulhoso. E eu, muito mais jubiloso, paguei ao bom companheiro. Depois mandei um ferreiro derreter um pá de brinco, botar dobradiço e trinco na tampa do tabaqueiro. É assim o povo. Qual a pessoa que mais lhe incentivou na sua carreira? Olha, eu tenho recebido incentivo desde minha infância, de meus pais, de meus irmãos. Eu comecei ouvindo o papai cantar os versos do Pavão Misterioso, os versos de Cancão de Fogo, na roça, catando feijão, catando algodão. E a partir daí comecei a gostar de poesia. Não foi aí que comecei a fazer versos, mas quando o verso começou a sair de mim, meus familiares foram meus primeiros fãs. Foi daí que vieram os primeiros aplausos, mas eu não tenho assim uma pessoa especial que me incentivou. Eu falo da professora Enaide Vidal, que me levou a fazer, pelo menos de que eu me lembro, os primeiros versos na escola. Mas muita gente em Tabira, muita gente no Pajeú me incentiva até hoje, e eu sou muito feliz por isso, porque o artista precisa do aplauso. Não que eu seja um artista, mas a poesia também precisa ser aplaudida para prosseguir. Como você se sente ao ver seu trabalho valorizado? Como já disse, muito feliz. A felicidade do poeta é a aceitação do seu trabalho, a felicidade de qualquer tipo de arte, né? E quanto criticado? Eu procuro ver se a crítica tem fundamento. Quando tem, procuro crescer a partir dela. Não chego a me revoltar. Também não me têm criticado tanto. Se o fazem é por trás, isso aí não conta. Em que você se inspira geralmente para fazer uma poesia? Há tanto em que nos inspirarmos, né? A vida como um todo é um celeiro de inspiração. Eu me inspiro na dor do sertanejo. É uma das fontes mais perenes em que eu bebo. Eu me inspiro também na criatividade do sertanejo, na alma pura de nossa gente. Pode ver que minha poesia tem muito disso, do sofrimento, mas também da fortaleza do homem do sertão, do homem sofrido da roça. Qual a sua filosofia de vida? É viver e deixar viver. Muitas vezes eu até me sinto covarde por não participar tanto. Eu critico muito do que acontece de errado, de ruim no nosso dia a dia, mas devia fazê-lo mais ainda. Eu acho que todos têm a obrigação de viver, mas deixar que vivam, e até fazer o possível para que aqueles que sofrem passem a viver. Porque vida não é só respiração, vida é plenitude. É esse o meu lema. A minha felicidade, o meu sorriso, depende do sorriso daqueles que me rodeiam. A inveja já foi sua inimiga? Eu acho que a inveja é inimiga de todos aqueles que têm bom senso. No bom sentido, nós invejamos sempre as coisas boas, mas eu, quando tenho invejado alguém, o tenho feito pedindo que Deus o engrandeça mais e que eu possa chegar a, pelo menos de longe, imitar, mas com o meu próprio esforço, sem desejar
que alguém se diminua para que eu cresça. Se você não fosse poeta, qual profissão escolheria? Olhe, eu sou professor também e me sinto muito bem como professor. A poesia eu a escrevo como um passatempo, é um hobby. E minha profissão é o magistério. Sinto-me muito bem, embora frustrado com quem despreza e pisoteia esse setor, essa classe. Um dia, o professor, o magistério, acho que voltarão a ser respeitados. Professor, eu continuo mais professor que poeta, se bem que, como disse Zé Rabelo, o magistério não matou a poesia que nasceu em mim. Em qual ocasião da sua vida você se sentiu mais inseguro? Profissionalmente, a minha insegurança, uma delas aconteceu quando, do lançamento do meu segundo livro, Mais um Baú de Retalhos, que quase não sai da editora. Mas a minha insegurança do dia a dia é porque sempre fui alguém muito tímido. Quando entrevistado dessa maneira, sempre não me sinto muito à vontade. Um Fernando frente a mim não é muita coisa, mas a máquina dele me faz tremer, as luzes dele. É só essa questão de timidez. Mas a vida, o dia a dia dessa vida dura e crua que nós levamos no hoje, deixa inseguro qualquer brasileiro. E eu sou desse país. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Eu acho que o Brasil não merece perder o Nordeste. O Nordeste também não tem essa intenção, tenho certeza, de se desligar do Brasil. São duas forças enormes e juntas farão muito mais pelo povo brasileiro. É melhor como está. Qual a influência da poesia na sua vida? A poesia é minha vida. O magistério é a minha vida profissional, mas a poesia é o que me faz respirar com alegria. Eu acho que sem a poesia eu seria muito mais triste do que sou, e isso não seria nada bom para mim. Eu acho que minha vida teria muito pouco sentido sem ela. Algumas estrofes de suas principais obras. Olha, eu declamei A Tampa do Tabaqueiro. Posso dizer também um pedacinho aqui de um poema mais novo. A Tampa do Tabaqueiro deve ter mais de 15 anos. Velho embuzeiro. Velho embuzeiro querido, ninguém sabe a tua idade. Quantos anos, na verdade, já poderás ter vivido? Teu tronco está carcomido, tua fronde ameaçada, mas tua raiz fincada te faz forte eternamente, como um guerreiro valente que não tem medo de nada. Quantas gerações provaram do doce dos frutos teus? Quantas mil aves de Deus sobre os teus galhos pousaram? Quantos tufões te abalaram durante o tempo que imperas? Quantos rugidos de feras? Quantos sussurros de assombros? E quanto peso em teus ombros ao longo de tantas eras? Isso aí é um pedacinho de Velho Embuzeiro. Eu também declamo uma estrofe no mote que me pediram. Uma vaca lambendo a sua cria no oitão de uma casa abandonada. Não há nada mais belo nesta vida que uma mãe embalando uma criança, o sertão se vestindo de esperança quando Deus manda inverno na medida, uma filha chorando arrependida
e o seu pai abraçando a filha amada, um filhote de boca escancarada, recebendo a comida enquanto pia, e uma vaca lambendo a sua cria no oitão de uma casa abandonada. Perguntei certo dia a um camponês 3 das coisas mais puras do sertão. Ele disse: a primeira, um cacimbão, que dá água para todos de uma vez. A segunda, eu entendo que talvez seja a festa que faz a passarada. E a terceira, eu respondo ao camarada que só vai entender se vê um dia uma vaca lambendo a sua cria no oitão de uma casa abandonada. Eu poderia declamar também um soneto que fiz há alguns anos atrás, intitulado Eterna Insatisfação. No mundo de hoje, onde se quer que esteja, a vida é guerra, ninguém vive em paz. A paz perdeu-se dentro da peleja que o próprio tempo contra o tempo faz. Quem não tem nada, tudo ter deseja. Quem tem de tudo, não se satisfaz. O que tem pouco, por ter mais, almeja. O que tem muito, ainda quer ter mais. Reina a ganância, sempre insatisfeita, enquanto a fome do ter mais se deita sobre as alfombras do ter tudo é pouco. E enquanto o mundo insatisfeito dura, vai cavando em seu ventre a sepultura para enterrar-se quando estiver louco.